Quando a gente fala em hipnose, uma das primeiras coisas que aparece não é a curiosidade, é o medo. E isso não acontece porque a hipnose é perigosa. Acontece porque a maioria das pessoas aprendeu sobre hipnose através de filmes, programas de TVs e histórias mal contadas. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te dizer uma coisa importante. Se você sente resistência ou medo quando escuta a palavra hipnose, isso é completamente normal. O problema não é a hipnose. O problema são os mitos que criaram em cima dela. Para quem não me conhece, eu sou o Dico Kanashiro e esse é o segundo vídeo de uma série onde eu estou explicando de forma simples e profunda como a hipnose funciona de verdade. Se você ainda não viu o primeiro, eu recomendo muito assistir depois, porque lá eu explico o que é hipnose de verdade e por que você vive esse estado todos os dias sem perceber. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso ajuda muito esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Agora vamos direto ao ponto. O primeiro grande mito é achar que hipnose é dormir. Muita gente chega para mim e pergunta, mas eu vou dormir? E se eu apagar? E se eu não escutar nada? E isso revela uma confusão muito comum. Dormir é ausência de consciência. Hipnose é foco. Na hipnose, você está acordado o tempo todo, você escuta tudo e você percebe tudo. A diferença é que a sua atenção está mais voltada para dentro do que para fora. É como quando você está lendo um livro e alguém chama seu nome, mas você demora alguns segundos para responder. Você não dormiu, você apenas estava concentrado. Então, se você dormisse na hipnose, ela não funcionaria, porque a hipnose depende da sua participação consciente. Outro mito muito comum é achar que a pessoa fica inconsciente ou fora de si. E isso vem muito daqueles shows de palco, onde parece que a pessoa apaga ou perde o controle. Mas deixa eu ser bem sincero aqui, ninguém fica inconsciente em hipnose. Na verdade, a pessoa fica mais consciente do que o normal. Ela percebe pensamentos, sensações, emoções, imagens internas que no dia a dia passam despercebidas. E aqui entra algo importante. Se a pessoa ela não quiser fazer algo, ela simplesmente não faz. Porque a hipnose não tira o senso crítico, ela só muda o foco. Se fosse possível perder o controle na hipnose, você perderia o controle toda vez que se emocionasse com um filme, com uma música ou com uma lembrança. E isso não acontece, pode perceber. Outro medo muito comum é, e se eu ficar preso na hipnose? Esse é um dos mitos mais antigos. Mas pensa comigo, hipnose é um estado. Você não entra em um lugar físico, você não vai para um espaço diferente, você apenas muda o foco da sua atenção. Você já ficou tão concentrado em algo que perdeu a noção do tempo? E depois você voltou naturalmente? É exatamente isso. Não existe ficar preso em um estado. Mesmo que a sessão fosse interrompida, o corpo simplesmente volta ao estado normal, sozinho, porque não existe botão para você desligar a sua mente ou para ligar a sua mente. Outro mito muito forte é achar que hipnose é controle mental ou manipulação. Esse talvez seja o medo mais profundo das pessoas. A ideia de que alguém vai entrar na sua mente, te controlar ou te fazer algo contra a sua vontade, isso não é hipnose. Isso é ficção, coisas que a gente vê geralmente em filmes. Na hipnose, você está no controle o tempo todo. Você escuta, avalia internamente e só responde aquilo que faz sentido para você. Se algo não fizer sentido, seu próprio subconsciente bloqueia. Por isso, não existe hipnose sem consentimento. Ninguém é hipnotizado contra a própria vontade. O que existe é foco voluntário. Outro mito muito comum é achar que eu não vou voltar da hipnose. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples. Voltar de onde? Você não vai para lugar algum. Quem vai para outros lugares, para outros momentos ou imagens são os seus pensamentos. E isso acontece o dia inteiro com você. Você já se lembrou de algo do passado e sentiu emoção no corpo? Seu corpo estava aqui, mas sua mente estava lá. E depois você voltou naturalmente. Hipnose funciona da mesma forma.
Outro mito que gera muita resistência é misturar hipnose com religião ou espiritualidade. Hipnose não é religião, não tem crença envolvida, não tem fé envolvida. A hipnose é um fenômeno estudado pela ciência, pela neurociência e pela psicologia do comportamento. Ela trabalha com foco, atenção, imaginação e resposta emocional. Você não precisa acreditar em hipnose para ela funcionar. Você só precisa conseguir imaginar. E por último, um mito silencioso, mas muito presente. Hipnose é coisa de gente fraca. E talvez o mais injusto de todos. Entrar em hipnose não é sinal de fraqueza, é sinal de capacidade de foco e imaginação. Quanto mais a pessoa consegue se concentrar, mais fácil ela entra nesse estado. Ou seja, pessoas inteligentes, criativas e reflexivas costumam entrar com mais facilidade. O problema é que muitas pessoas travam porque querem controlar tudo pela lógica. Mas a lógica não comanda o comportamento humano. Quem comanda é a emoção. E é por isso que entender hipnose não é sobre perder o controle, é sobre entender como você funciona. E se esse vídeo te ajudou a quebrar alguns medos ou resistência, comenta aqui embaixo. Qual mito sobre hipnose você mais acreditava antes de assistir esse vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu like e a gente continua essa conversa.